Neste vídeo, apresento a edição de outubro de 1992 da revista Panorama da General Motors do Brasil, que traz como matéria de capa o trabalho dos inspetores da avaliação de qualidade de veículos. Esta é a edição de outubro de 1992, ano 30, número 10. Traz na capa aqui um Ômega com a placa azul, na época era placa de fabricante, placa de veículos em teste, e o título Inspetores dos mais exigentes clientes Chevrolet. Na página interna temos aqui as informações editoriais. Esta revista eu acabei adquirindo no Mercado Livre, então ela está um pouco danificada. E novamente uma edição com uma tiragem de 30 mil exemplares. Na seção contagiros, como de costume, algumas notas relevantes, começando por De Volta às Pistas, após o recesso de quase 2 meses causado pelo cancelamento da prova que seria realizada no dia 2 de agosto no Rio de Janeiro, em razão das más condições do autódromo carioca, a Fórmula Chevrolet voltou às pistas com toda a força. No dia 23 de agosto, realizou a terceira prova oficial no Autódromo Internacional Raul Boesel, em Curitiba. Nas 3 primeiras etapas, venceram os 2 pilotos mais jovens da categoria, o goiano Rubem Fontes, em Brasília, e o curitibano Tarso Marques, em Cascavel e Curitiba, ambos de 16 anos. Isto mostra que a Fórmula Chevrolet mantém as mesmas características de sua irmã europeia, a Fórmula Opel, que há 5 anos vem revelando talentosos jovens para o automobilismo internacional. Sucesso editorial. A edição da revista Panorama sobre o meio ambiente, de fevereiro deste ano, continua sendo muito requisitada. Além de ter sua tiragem dobrada, a revista serviu de modelo para que o funcionário Cláudio Herrera Pérez, do Departamento de Operação de Serviços Regional Bauru, realizasse apresentações em escolas, clubes de serviço e concessionárias. As apresentações feitas por meio de slides mostram que o progresso e natureza não são inimigos, ao contrário, podem e devem caminhar juntos. Herrera também distribuiu aproximadamente 300 revistas entre amigos, autoridades e alunos, que as utilizaram como fonte de consulta para seus trabalhos escolares. 17º Salão Automóvel. Aficionados por carros e amantes da mecânica automotiva, prepare-se. O 17º Salão do Automóvel e de Autopeças será aberto no dia 15 de outubro no pavilhão de exposições do AMB. O público poderá comparecer de segunda a sexta, das 15 às 23 horas, e das 14 às 23 horas aos sábados e domingos até o dia 25. 12 indústrias automobilísticas estarão expondo seus produtos, entre elas a GM e a Maxion, que equipa os comerciais leves a diesel da GM com seu motor turbo S4T. Funcionários de empresas expositoras terão o dia 17, das 9 às 12 horas, para visitar gratuitamente o salão, com direito a levar 2 acompanhantes. Para entrar, basta apresentar qualquer documento comprovando que trabalha em uma das empresas expositoras. Pisca-pisca. Novos modelos de assentos para carros surgem no mercado americano. David White, diretor de projetos da Buick Advanced Concepts, garante que o objetivo é criar um assento que possibilite maior bem-estar ao consumidor, garantindo um mínimo de 2 horas ininterruptas ao volante sem o menor desconforto para o motorista. Para avaliar o grau de conforto desses assentos, a Buick acopla uma placa à sua superfície para medir a pressão corporal exercida sobre eles. Cresce o número de consumidores de veículos com freio ABS nos Estados Unidos. Segundo a Associação dos Fabricantes de Veículos Motorizados, mais de 14% dos carros domésticos vendidos em 91 tinham freio ABS, quase o dobro dos veículos comercializados em 1990. A grande vantagem em ser proprietário de um carro com freios ABS é que ele garante maior segurança durante as frenagens, evitando o travamento das rodas, principalmente em pistas escorregadias. Ter uma força de trabalho educada e altamente qualificada é vital para o futuro de qualquer negócio. A declaração é de Gerald Nashel, vice-presidente da NAIL, que revela a preocupação da GMC com a educação, oferecendo oportunidades a seus empregados e dando apoio a instituições
educacionais e cívicas. Knetchell diz que melhorar o sistema educacional da nação é crucial, porque a educação é o fundamento do futuro do país. O governo e empresas têm responsabilidade nos esforços que resultam em oportunidade de trabalho e na chance de viver um mundo mais seguro e saudável. Dia de festa em São José. A exemplo do desfile de carros antigos em São Caetano do Sul, na comemoração dos 115 anos da cidade, São José dos Campos também assistiu a um desfile no dia do seu 225º aniversário, 5 de julho. Foram expostos no Parque Santos Dumont 50 carros da marca Chevrolet. Também fez parte da programação a apresentação do show Fantástico Chevrolet com a equipe Carlos Cunha e um saboroso churrasco oferecido pela DCGM São José. Detalhe então a exposição dos veículos no parque e também do show da equipe do Carlos Cunha. Driblando a crise, a DIPAV, uma das mais tradicionais concessionárias Chevrolet, contra-atacou a recessão econômica na base do investimento. Até o momento, cerca de $500 mil foram aplicados na modernização de equipamentos da linha de freios, de diagnóstico de motores e injeção eletrônica de combustível, que integram as linhas Monza, Cadete e Ômega, e também no desenvolvimento de recursos humanos. O gerente de serviços da DIPAV Veículos, Nedimar Ribas, ressalta que com a evolução operacional profissional e de assistência técnica, a concessionária oferece hoje amplas condições para atendimento de 120 veículos dia, com rapidez, eficiência e racionalidade nos preços e custos. Para Ribas, isso deve-se ao grau da conscientização sobre a importância de um atendimento moderno e ao espírito empreendedor e profissional de uma diretoria que está sempre na vanguarda, atenta à evolução da fábrica da GMB. Semana da Integração. A GM promoveu em setembro uma semana de integração empresa-escola com alunos da FAAP, Faculdade Armando Álvares Penteado, quando os estudantes puderam visitar as fábricas de São Caetano do Sul e Piracicaba, e por meio de palestra interar-se de temas como qualidade, competitividade e produtividade. O objetivo foi aproximar empresa e escola, proporcionando a ambos a troca de informações e de experiência. Rumo ao exterior. Em setembro, mais um grupo de funcionários de São Caetano e São José partiu para o exterior para participar do PDA, Professional Development Assignment, programa que visa treinar e desenvolver o funcionário por meio de atividades exercidas no exterior durante 2 meses. Na foto da esquerda para a direita, o grupo que deixou o Brasil. Ricardo Vicente Saki, coordenador do programa PDA, Horácio Seizo Asakawa, Mário Carezato Pereira, Rogério Oliveira de Magalhães, Wilson Benito Machado Filho, Cláudio Rodrigues Belo, Samuel de Souza Júnior, gerente de treinamento, Bernardo Rosenblit Schosbach, Maria Elisete P. Lopes, Antônio de Matos Guerra e Henrique Basílio Pereira. E fechando a sessão Contagiros, a informação do lançamento de um cartão de crédito pela GMC, cujo acúmulo de pontos pode gerar desconto na compra de um veículo novo. Noite de Gala. Uma noite só para o Ômega, uma festa que reuniu cerca de 155 mil pessoas em todo o Brasil. Assim foi o dia 27 de agosto, o Dia Nacional do Ômega. Cerca de 400 concessionárias Chevrolet realizaram coquetéis que foram a van-premier para clientes preferenciais, pessoas formadoras de opinião e imprensa local. O Ômega foi apresentado aos clientes VIP Chevrolet em coquetéis que reuniram em todo o país cerca de 155 mil pessoas. No dia seguinte, o veículo foi mostrado por inteiro ao grande público, quando a campanha publicitária com o comercial laser começou a ser vinculada nas emissoras de televisão brasileiras. A maioria das concessionárias realizou o evento na sua própria sede, com o apoio do Departamento de Merchandising da GM, que elaborou um manual com toda a orientação necessária para a organização do evento, contendo de dicas para a decoração até a sugestão de um texto para ser usado no discurso de abertura. O número de convites impressos expressa a dimensão do evento, mais de 100 mil. Em algumas cidades, as concessionárias Chevrolet preferiram reunir-se para fazer
uma única e grande festa. Foi o caso das 4 concessionárias de Recife, em Pernambuco, que reuniram cerca de 4.000 pessoas. Em Vitória, no Espírito Santo, 3 concessionárias Chevrolet fizeram o lançamento do Ômega em uma badalada danceteria da cidade. A Pompeia, em São Paulo, a maior concessionária Chevrolet do Brasil, recebeu a visita de aproximadamente 5.000 pessoas. Contou até com a ajuda da Polícia Militar para organizar o trânsito nas imediações. Vários Ômegas foram vendidos na própria noite do coquetel. Só em Belo Horizonte foram comercializados 26 veículos, 16 modelos GLS e 10 modelos CD. Pela importância do lançamento, a festa do Dia Nacional do Ômega foi divulgada por toda a imprensa. Rádios, jornais e emissoras de televisão locais estiveram presentes em praticamente todas as centrais de vendas. Na Alemanha, outros eventos fizeram parte da estratégia de lançamento do novo produto Chevrolet. A viagem de aproximadamente 300 concessionários na Alemanha foi um deles. De 10 a 14 de agosto, eles se reuniram nas cidades de Mainz, Dudenhofen, Russenheim e Frankfurt com o presidente da GMB, Richard Wagner, o vice-presidente André Beer e parte da diretoria da empresa, quando o Ômega fabricado no Brasil foi apresentado. Os representantes da GM falaram sobre o posicionamento do Ômega no mercado brasileiro, avaliaram sua posição em relação aos importados e abordaram questões táticas de negociação. Os concessionários puderam ainda testar o carro no campo de provas da Opel, comparar o automóvel brasileiro com o Ômega europeu e seus concorrentes do primeiro mundo e visitar a fábrica alemã. No Brasil, a GM realizou de 17 a 21 de agosto o programa Ômega de Ponta a Ponta. Nesses dias, os gerentes de venda das concessionárias Chevrolet visitaram a fábrica de São Caetano do Sul, onde conheceram de perto a tecnologia empregada para fabricar o veículo mais sofisticado do Brasil, e ainda puderam testá-lo no campo de provas da Cruz Alta, em Indaiatuba. Na televisão, o consumidor conheceu o Ômega aos poucos. Durante o mês de agosto, as principais emissoras de televisão do país veicularam 6 filmes, a primeira parte da campanha publicitária do Ômega. No primeiro, um túnel de vento transforma um bloco de metal em um automóvel de design arrojado. Depois, 5 primers, comerciais de apenas 15 segundos, revelaram os detalhes mais importantes e sofisticados do interior do carro. A segunda parte da campanha foi ao ar no dia 28 de agosto, quando o carro foi mostrado por completo pela primeira vez na televisão. O filme Laser, veiculado no mês de setembro, com minutos de duração, corta o Ômega em 3 partes, na vertical para focalizar os detalhes do painel, na horizontal para filmar do alto o interior do veículo e na parte da frente quando o capô é retirado para mostrar o motor do veículo mais veloz do Brasil. Na sequência, o desempenho do Ômega nas pistas do campo de provas da Cruz Alta. Curvas freadas, subidas e descidas, entre outros obstáculos, mostram a performance do carro absoluta. A campanha publicitária também atingiu a mídia impressa. Propagandas do novo Chevrolet tomaram conta dos jornais de 11 estados brasileiros e de revistas que circulam por todo o país, do Oiapoque ao Chuí. Então, registro dos coquetéis nas concessionárias. Coquetel do lançamento do Ômega ao alto na concessionária Pompeia, em São Paulo. O presidente da GMB, Richard Wagner, esteve presente na festa realizada pelas concessionárias. Transan, à esquerda, na capital paulista, e Primarca ao alto em São Caetano. Acima, o coquetel na concessionária Motorauto de Belo Horizonte. E aqui, imagens do comercial Laser, que mostrou o Ômega por completo pela primeira vez na televisão. Ainda nessa matéria sobre o Ômega, uma informação sobre o ágio. A General Motors está punindo com severidade concessionárias que repassam carros Ômega para o mercado paralelo, onde o preço de venda praticado é superior ao de tabela. A concessionária pode ficar sem receber o automóvel por 90 dias. A decisão foi comunicada aos concessionários no dia 10 de agosto através de um telex enviado pelo gerente nacional de vendas Daniel Buteler. No início de setembro, ocorreu a primeira punição aplicada contra a concessionária Autonorte de Montes Claros, em Minas Gerais. Ela repassou o Ômega a um lojista de Belo Horizonte que estava tentando vendê-lo com ágio. Até a primeira semana de setembro, 5 funcionários haviam sido punidas. Segundo Fernando Canovas, gerente regional de operações, todos os funcionários das áreas de venda e serviços da General Motors estão incumbidos de fiscalizar se esse tipo de procedimento ocorre nas concessionárias. Para isso, eles têm ido às lojas de automóveis e acompanhado os anúncios em jornais. Se algum Ômega estiver sendo vendido com preço acima da tabela, eles anotam o número do chassi do automóvel para identificar a concessionária que recebeu o veículo e puni-la. Aqui uma matéria comemorando os 50 anos do Senai, meio século de história.
Preparado para oferecer um ensino de alto nível compatível com as exigências do mercado, o Senai completa 50 anos de sua trajetória. O Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, nasceu em janeiro de 1942, com atividades voltadas à prática de ação educativa predominantemente na área mecânica. Sua filosofia é promover o conhecimento básico para que o aprendiz, depois na indústria, se especialize em determinados setores. O objetivo da instituição é preparar o aluno para o mercado e não para um determinado posto de trabalho. Então, o Senai, que até hoje tem um papel importante aí na indústria brasileira, eu particularmente fiz o curso técnico no Senai, isso foi muito importante no desenvolvimento da minha carreira. Aqui algumas imagens interessantes. Oficina de aprendizagem da Escola Senai do Belém, em 1946. Os produtos do projeto Memória, lançado nos últimos 12 meses. E o curso de construção civil, oferecido em 1947 pela Escola Senai de Taubaté. Na minha cidade, aí eu nunca soube que havia um curso de construção civil no Senai de lá. Passamos agora então à matéria de capa dessa edição. Vou fazer toda a leitura da matéria e depois mostro em detalhes as imagens presentes. Qualidade nos bastidores. É um trabalho sem muito alarde, eles não aparecem nem são conhecidos do grande público, mas o resultado do serviço que executam é de fundamental importância para garantir a satisfação dos clientes dos produtos Chevrolet. Eles são os inspetores da avaliação da qualidade de veículos. Ao todo são 8 homens, característica comum, um apurado conhecimento dos veículos Chevrolet. Diariamente saem com novos produtos, veículos escolhidos aleatoriamente no final da linha de produção. Sentam-se nos carros como se fossem os reais proprietários. Afinal, a partir daquele momento, eles estão representando os clientes da GMB. E tomam a estrada, ou como dizem mais tecnicamente, partem para o circuito de avaliação. E aliás, nada mais é do que 8 rotas que englobam o interior, a capital de São Paulo e o litoral. Cada circuito exige algo diferente do veículo. Nossos homens estão ali sentindo cada mínima vibração, como o mais atento e crítico dos consumidores de produtos Chevrolet. Na cidade, por exemplo, os avaliadores exploram o engate de marchas, avaliam os freios e arrefecimento, além de condições do ar-condicionado, entre tantos outros itens. A escolha das localidades e seu percurso são feitos a dedo, justamente porque a avaliação é uma simulação do verdadeiro uso do veículo. Antes de cada saída, os avaliadores tomam uma série de cuidados. Os carros passam por uma inspeção geral para estarem em perfeitas condições de trafegar. São verificados desde detalhes na parte mecânica até a limpeza externa e interna do veículo, incluindo também a verificação do nível de óleo. Como os veículos normalmente carregam mais pessoas, além do motorista, sacos de areia são colocados sobre os bancos com esse intuito. Meia carga é equivalente a 3 passageiros. Carga total é igual a 5 passageiros mais a bagagem. Claro que esses sacos são devidamente pesados para atender a necessidades especificadas pela engenharia de produtos. Ao nível do mar, há trabalho. É quarta-feira, 9 de setembro. O dia parece perfeito para uma viagem rumo ao litoral. 4 carros estão a postos para serem avaliados pela equipe de inspetores. É hora da partida, cintos afivelados, lá vamos nós. Ribeirão Pires, Mogi das Cruzes, Salesópolis, Caraguatatuba, São Sebastião, Bertioga, Guarujá. Quase 400 km rodados num só dia de trabalho, como se uma família saísse de casa para passar o final de semana na praia e tivesse usado o carro para visitar uns amigos ali perto e percorresse 73 km de estradas de terra com muitas curvas, buracos, pedras. Os veículos aí firmões. A banca examinadora formada pelos 4 inspetores é rigorosa. Tem sempre os sentidos alertas para detectar qualquer ruído, entrada de pó, má sinalização dos faróis ou problemas no câmbio. Tudo isso porque o objetivo final é garantir um produto com a mais alta qualidade aos clientes Chevrolet. Entre os diversos testes de avaliação realizados estão o de penetração de poeira, de freio, de suspensão do veículo, de motor e de direção. O limpador de para-brisa também é avaliado, assim como o ar-condicionado, as travas das portas, o painel de instrumentos e demais componentes elétricos. A cada saída, os inspetores preenchem uma ficha de avaliação, que posteriormente é analisada pelo coordenador da área. É ele quem se encarrega de preencher uma ficha de notificação de irregularidades, onde constam todos os problemas detectados. As soluções dos problemas são imediatas
e em conjunto. As diversas áreas envolvidas se reúnem, acertam soluções e as aplicam. Grandes parceiros, os inspetores jamais saem sozinhos para percorrer um circuito. No mínimo seguem dois para o mesmo lugar, em carros diferentes. O sucesso do trabalho desses homens implica também em responsabilidade e companheirismo. É por isso que o conceito de time ou equipe é bastante utilizado por eles. Um sempre precisa do auxílio do outro, seja para solucionar problemas, seja para tirar dúvidas. Para quê? Para, de maneira preventiva, atingir o mais elevado índice de qualidade, aquele que realmente é devido aos clientes da marca. Como motoristas exemplares, os inspetores dirigem cumprindo todas as normas de trânsito, porque saem em grupo, procuram estar sempre próximos uns dos outros para qualquer eventualidade. Trabalho em equipe também é colaboração. 2 vezes por dia, uma equipe pela manhã, outra equipe à noitinha, saem os inspetores a serviço. Quem os vê por aí pode até pensar que estão passeando, que nada, esses homens trabalham e muito. Durante o percurso param diversas vezes em pontos pré-determinados, para analisar o desempenho ou verificar se os valores apontados no computador de bordo, se for o caso do veículo ter um, são compatíveis com o desempenho da máquina. E para que não haja dúvida, o mesmo carro passa pelas mãos de vários inspetores, ou em outras palavras, pelas mãos dos mais criteriosos clientes Chevrolet. Situações engraçadas também acontecem. Recentemente, num circuito na rodovia Castelo Branco, um guarda parou um inspetor, pediu os documentos e ficou olhando o carro. "O que foi, seu guarda?" perguntou. "Eu não estava em alta velocidade." "Nada não", respondeu o guarda. "É que eu quero saber que carro é este." Era o Ômega. Então, detalhando as imagens, aqui um registro de 2 Ômegas na região litorânea. Aqui o time de trabalho, os inspetores e o coordenador da área. Tive a oportunidade de conhecer essa área, mas infelizmente não conheci todos que aparecem nessa foto, conheci alguns deles. E o time que eu conheci posteriormente aí também com a mesma atitude e a mesma importância do trabalho que foi demonstrado ao longo da matéria. Aqui os veículos circulando por uma estrada sem pavimento. Aqui novamente, próximo ao mar. Uma foto na parte interna do veículo durante a troca de marcha. Aí, uma região de serra, uma das palavras para a verificação do veículo. E um inspetor fazendo as suas anotações. Uma aula diferente. Investir no motorista do futuro, este é o principal objetivo dos programas de educação infantil no trânsito desenvolvidos pelo Detran. Nele, crianças de 5 a 12 anos aprendem a andar na calçada, atravessar uma rua e respeitar sinalizações. Então, uma matéria sobre a cidade Mirim, que era então patrocinada pela GM. Caso queira ler a matéria na íntegra, por favor, pause o vídeo. Agora temos uma matéria sobre a concessionária Pompeia, primeira do ranking. A Pompeia é a concessionária que mais vende veículos Chevrolet no Brasil. Para manter essa marca, que não detém à toa, ela investe pesado em seus recursos humanos e oferece serviços práticos para garantir aos clientes total satisfação. A história da maior concessionária Chevrolet do Brasil se confunde com a do primeiro fabricado pela General Motors no país. Em 1968, quando o Opala foi lançado, a importadora Pellegrino, então uma distribuidora de peças GM, fundou a Pompeia S.A. Veículos e Peças. Na época não existia nenhuma outra concessionária Chevrolet nessa região da capital paulista, o bairro da Pompeia. 5 anos mais tarde, a empresa mudou de dono, foi comprada em 1973 por Manuel de Assis Pires, seu atual presidente. Hoje ele trabalha junto com os filhos Assis Augusto e Gilberto de Assis Pires, diretores da empresa. Os 3 têm um único objetivo: fazer do slogan da concessionária "Clientes para sempre" uma realidade de fato. Os números provam que eles têm conseguido. Com aproximadamente 15 mil clientes e 558 funcionários, a Pompeia é líder de vendas de automóveis Chevrolet no Brasil. São cerca de 300 carros 0 km postos na rua por mês. O sucesso dessa primeira loja levou a família Assis Pires a abrir outras 2 concessionárias Chevrolet, também na cidade de São Paulo, a Convel e a Jardins.
Tudo pelo cliente. A Pompeia sabe que para conquistar a fidelidade do cliente é necessário oferecer-lhe, além de um serviço de alta qualidade, um atendimento prático, completo e, acima de tudo, eficiente. E o faz. Prova disso não falta. Foi a Pompeia, por exemplo, a primeira concessionária Chevrolet a implantar no Brasil um consórcio próprio. Segundo o diretor Alfio Cianuto, o Consortec foi lançado em 1975 para proporcionar maior comodidade aos clientes. As contemplações e as reuniões são sempre realizadas no mesmo lugar, no caso aqui na empresa. Se o consorciado tiver alguma dúvida ou problema, ele também sabe exatamente com quem deve falar e é atendido sem burocracia, explica. A entrega do carro ao proprietário também é diferente da dos demais consórcios. O cliente só leva o veículo para casa após inteirar-se do funcionamento dos itens principais, diz Alfio. Um funcionário especializado orienta o proprietário e indica quem deve ser procurado na Pompeia caso ocorra algum problema. A equipe responsável pela entrega dos carros vai às fábricas da GM sempre que possível para reciclar seus conhecimentos. Se o cliente deseja instalar no veículo um equipamento de som ou mudar os bancos do carro por outros mais esportivos, por exemplo, não precisa ir até uma loja especializada em acessórios. Na Pompeia funciona há 10 anos o departamento de equipamentos, onde tudo o que se deseja para incrementar ainda mais um automóvel pode ser encontrado com 2 oficinas, uma só para veículos de passageiro e outra para comerciais. A concessionária também oferece serviços especializados na área de assistência técnica com profissionais especializados em infraestrutura adequada aos 2 tipos de veículos. Mas a preocupação da Pompeia não é só com consumidores de carros novos, ela também possui 2 lojas de usados que juntas comercializam cerca de 100 automóveis por mês. Os carros com até 3 anos de uso têm garantia de 90 dias ou até os 5.000 primeiros quilômetros rodados. After Hours. O cliente da Pompeia que precisa deixar seu automóvel na concessionária e não pode ir até lá durante o horário comercial não precisa se preocupar. Pode fazê-lo a qualquer hora, até de madrugada se quiser. É que desde abril a Pompeia está oferecendo o serviço After Hours, que permite ao proprietário deixar seu carro na concessionária a qualquer hora. Chegando lá, o cliente explica ao guarda o que deseja, recebe um envelope onde anota seus dados pessoais e informações referentes ao carro e explica que serviços exatamente deseja que sejam feitos. Depois de estacionar o automóvel no interior da concessionária, o cliente coloca uma caixa lacrada, um envelope contendo o manual do proprietário e as chaves do veículo. No dia seguinte, será procurado por um funcionário da Pompeia no horário solicitado. Este serviço, comum nas concessionárias norte-americanas, já foi usado por mais de 100 clientes da Pompeia. Segundo Gil Oliveira Filho, um dos diretores da empresa, ele tem tudo para dar certo. Cada vez as pessoas têm menos tempo disponível para resolver problemas particulares, ainda mais durante o expediente. O After Hours oferece a oportunidade delas fazerem isso no horário que for mais conveniente. Escolinha Pompeia. Não é possível uma empresa ser eficiente sem profissionais bem treinados. Consciente disso, a Pompeia promove vários cursos para manter seu pessoal atualizado. O resultado é a satisfação total dos clientes. Há 4 anos, a Pompeia instituiu o Centro Técnico Operacional, mais conhecido como Escolinha, que desenvolve cursos de 6 meses de duração para jovens interessados em mecânica e eletricidade. Para participar, os rapazes devem estar cursando no mínimo a 8ª série. Gil Oliveira conta que nem é preciso fazer divulgação. Aproximadamente 100 jovens se inscrevem para concorrer às 30 vagas oferecidas por curso. Todos passam por testes de matemática, português, física, ciências, lógica e habilidade manual. Os aprovados, além de assistirem às aulas, são remunerados, isto mesmo, ganham para aprender. Nos 2 primeiros meses, as aulas são apenas teóricas: meteorologia, leitura de desenho, mecânica básica, matemática, química, física e português. As aulas teóricas continuam nos 2 meses seguintes pela manhã. À tarde, os alunos vão para a oficina para aplicar na prática tudo o que estão aprendendo. Nessa época que eles optam pelas áreas de mecânica, eletricidade ou tapeçaria. Nos 2 últimos meses, trabalham lado a lado com os funcionários da ciência técnica nas revisões especiais de 2.500 e 10.000 km. Fim do curso, novo teste. Os jovens passam novamente por provas teóricas e práticas. Quem é aprovado ganha um prêmio que vale mais que um troféu. Começa sua carreira na Pompeia como meio oficial. E agora no detalhe as imagens que ilustram essa matéria. A Pompeia é a maior concessionária Chevrolet do Brasil, tem cerca de 15.000 clientes e vende aproximadamente 300 carros 0 km por mês.
E aqui as imagens da oficina. A concessionária tem duas oficinas, uma para veículos de passageiros e outra para veículos comerciais. Oferece assim serviços personalizados na área de assistência técnica. É interessante a imagem de um Opala na oficina. Tem mais veículos ao fundo aí, Monza, Cadete. E aqui veículos comerciais, até com um veículo da Polícia Civil. A matéria sobre comportamento, São Cristóvão, nosso padroeiro, protegendo-nos de nós mesmos. Eu não dirijo bem, tu não diriges bem, ele não. Esta é a conjugação verbal diária que se observa no trânsito. Ao lado dos motoristas, os pedestres também podem, em grande número, conjugar o não saber andar nas ruas. Isto porque, para saber dirigir bem, não basta pôr em movimento um carro. Nem ter um ágil par de pernas é sinônimo de saber andar nas ruas. Um texto aí de Ana Maria Bilbao, falando sobre as condições no trânsito das cidades brasileiras. Caso queira ler a matéria na íntegra, vou deixar aí todo o texto. Basta pausar o vídeo por um período para assistir. Inclusive, caso queira fazer este teste e avaliar o seu comportamento no trânsito, apesar de já ter as respostas aí marcadas, vale a pena fazer essa verificação. Então, finalizando essa edição, uma matéria sobre mercado, marcas de qualidade. A constante busca da melhoria da qualidade em seus produtos contribui decisivamente para a GM conquistar a liderança de mercado em seu segmento. No concorrido e disputado ranking de vendas do mercado automobilístico, a GM vem se destacando entre os 5 primeiros lugares. Ainda que sua participação total tenha sofrido um pequeno decréscimo com a descontinuidade da linha Opala, o sucesso do lançamento do Ômega confirma a expectativa de que as vendas aumentem a cada dia. Entre os veículos de passeio, o Ômega já ocupa absoluto o 8º lugar de vendas com faturamento de 2.169 unidades no mês de agosto. Lembrete, o carro só chegou às concessionárias a partir do dia 25 desse mês, por razões estratégicas. O Monza foi o 3º carro de passeio mais comercializado entre os meses de janeiro e agosto de 92, seguido pelo Cadete, que vem apresentando um crescimento gradativo de vendas, e pelo Chevette, como se vê no gráfico. Dos 5 carros mais vendidos nesse período, 3 são da GM. Na linha de comerciais, a picape T20 se destaca como líder de vendas entre os meses de janeiro e agosto deste ano. Essa liderança sempre existiu e agora está mais forte do que nunca, pois a versão diesel, que responde por 80% das vendas, conta com o novo motor diesel Maxion, tanto de aspiração natural quanto turbinado. A nova picape da Ford, lançada em junho, não tem representado quase nenhum impacto nas vendas da GM. Confira agora o total de vendas no mercado interno e os números das exportações realizadas nos primeiros 8 meses de 92. Aqui uma tabela com os dados de vendas no mercado interno e exportação de janeiro a agosto de 92. Foram 106.336 veículos no mercado interno, 22.999 exportação, 6.718 CKD, que são os veículos exportados em kits desmontados, totalizando 136.053 unidades. Quanto ao carro de passeio mais vendido, o Gol à época liderava as vendas, mas tínhamos em Monza, Cadete e Chevette na 3ª, 4ª e 5ª posição. Já nos comerciais leves, a picape GM liderava as vendas tanto no mês como ao longo de todo o ano. Se gostou do conteúdo deste vídeo, continue acompanhando o canal, pois a cada semana teremos um novo vídeo com uma edição da revista Panorama. Se conhece alguém que aparece na edição, tem alguma história com a GM ou com a própria revista, compartilhe com a gente nos comentários. E muito obrigado por assistir.